Quando nós falamos de projeto, aí de obra, todo mundo se arrepia. Mas quando a gente pensa assim, se eu não fizer um projeto bem feito, isso pode me dar uma grande dor de cabeça no futuro. Aí sim a gente para pensar nesse assunto. Então, por isso, a gente trouxe hoje um especialista que já está há muito tempo no mercado, fazendo projetos para pequenas, médias e grandes empresas de alimentação. Eu sou a Elaine Marques, engenheira de alimentos e diretora da Conduzir Consultoria. Agora vamos aos bastidores da alimentação, ver o que acontece antes do prato. E você aí que tem uma distribuidora de alimentos, ainda manda o seu catálogo em PDF ou então numa planilha de Excel, tá na hora de ter a sua loja virtual, modernizar aí a forma de vender da sua distribuidora. Então entre em contato com a plataforma Meu Fornecedor, que eles vão te ajudar. E eu tô aqui hoje com o Luiz Fernando, que é engenheiro civil, cara é fera, especialista em projetos de cozinha, cozinhas industriais, supermercado, cozinha dentro de restaurante, assim como de centrais de distribuição e indústrias de panificação. Já fez grandes projetos, né? Do M. Dias Branco, a central de produção da Noelle, que eu acompanhei lá juntinho, a Beach Park e outros projetos maiores. Então, muito obrigado por estar aqui. Prazer é todo meu, agradeço o convite. É uma honra, né? Eu tenho certeza que vai ser um bate-papo excelente. Eu fico honrado. E aí, para a gente ir bem direto ao assunto e ao básico, né? Se a gente for falar assim do básico bem feito e for falar de produção de alimentos, o que não pode faltar ali de área? Tem assim, o planejamento do setor de indústria de alimentação, de restauração, obedece um fluxo lógico, que eu comparo muito com uma indústria de transformação, onde você tem, numa ponta você recebe matéria-prima, você tem os pré-processos, os processos, que seria no caso cocção e tal, a embalagem e a expedição. Sim. Basicamente é esse linear. E dentro de cada setor desse você tem as especificidades que você tem que ter. Aí cada setor requer algumas coisas que são, aí vai muito do que é o produto, qual é o produto final, qual é o cliente, qual é o objeto de preparação nesse projeto. Mas não pode faltar essa separação macro. E dentro dessa separação macro tem os diversos setores internos, que aí tem na parte de recebimento, tem recebimento seco, refrigerado, congelado, na parte de pré-processo, preparo de FLV, de carnes, de proteínas, de confeitar, enfim. A parte de cocção, basicamente, que é o coração, né? A parte de assados, cocção quente, grelhados, etc. A parte de embalagem, entre aspas, porque você tem diversos tipos de entrega. Se é um refeitório industrial, você vai ter entrega momentânea ali na frente, que é o balcão de distribuidor e tal. É um tipo de embalagem, vamos dizer assim. Sim. Você vai fazer uma entrega transportada, é outro tipo de embalagem. Se é uma indústria, você vai ter que embalar ou congelar ou manter em temperatura assim para poder fazer a expedição. Enfim, basicamente são esses setores que a gente tem que ter e numa linha que dê continuidade, ou seja, se você entrou por um lado, você fatalmente tem que sair por outro. E obedecer essa continuidade. Se você não tem como entrar de um lado e sair do outro, você tem que fazer um sistema que você retorne, mas por um outro espaço, não no mesmo espaço. O que você não pode fazer é conflito na área de recebimento com a área de saída. Sim, mas a gente sabe que é muito comum as empresas irem crescendo, né? Aí vão comprando, fazendo os puxadinhos aqui e outro ali. Exato. E quando a gente chega, já virou um monstro e o fluxo, ele não fica essa coisa toda. Eu acredito que você já deve ter se deparado com várias situações assim, né? Porque eu acho que já chamam na espera de um milagre. Pois é bem por aí que você falou mesmo. Porque quando a gente chega, é porque já está no desespero. Sim. Principalmente as coisas já estão instaladas, né? Que, lógico, o proprietário, o dono, o empreendedor, ele só vai pensar em procurar alguém na hora que não tem mais jeito. Normalmente, 80% dos meus clientes são desse jeito. Eu já estou assim, eu já estou apertado aqui e tal, aí já é aquela briga, que aí cria um outro problema. Ele está instalado, ele está funcionando, e como é que ele para essa produção que ele está funcionando para fazer uma reforma ou fazer as alterações necessárias e continuar produzindo? Esse é um grande
problema gargalo, sério. Eu né? tenho, assim, indústrias que tem refeitório industrial, que tem que servir alimentação todo dia para o funcionário e precisa fazer uma reforma. Como é que Sim. faz? Deixa eu fazer essa pergunta aí. Como é que faz? Vamos logo dizer aqui para o pessoal. Você tem algumas opções. Você pode pegar refeição transportada. Né? Você contrata uma empresa para te servir refeição transportada. Você pode fazer uma cozinha de campanha, que a gente chama. Né? Sim, que como você se fosse monta um tipo de guerra ali, né? Isso, exato. Mas são tudo transtornos. Sim. Né? E a gente sabe que obra, principalmente de reforma, vai levar 3 meses. Não, leva 6, tranquilamente. Então fica uma situação muito desgastante. E ninguém para pensar nisso. E o ônus é muito grande. Quando eu chego... o caso típico, assim, foi o caso da Noélia, que eles me chamaram, num primeiro momento, que eles queriam reformar as cozinhas das lojas. Né? Na época tinham 2, né? Tinham 3. Era aqui no sul. Já tinha sul? Tinha a Montese, a Sul e aqui a Aldeota. E aí eu falei, não, eu fui visitar as cozinhas. Eu falei, gente, vocês têm 3 cozinhas, 3 equipes, 3 produtos diferentes. Se eu for comer um salgado numa loja, não é igual ao da outra. Por que vocês não fez uma central de produção? Aí foi que a gente começou a surgir a ideia de fazer, enfim. Abraçaram a ideia e está aí, tá? Sim, abraçaram bem abraçado, né? Foi. Que é o melhor dos mundos quando a gente começa ali do zero. Mas pensando aí nesses arranjados, né, que o pessoal acaba fazendo, o que tem que ser pensado para que quando eu vou fazer essa obra, né, esse início, eu não tenha que depois ter esse problema de dimensionamento no futuro, porque também acontece de ter esse planejamento, eu fiz lá a minha indústria linda, bonitinha, mas daqui a pouco, felizmente, essa empresa começou a crescer e aí já não tem mais espaço e vira esse problema de novo, né, de fazer uma outra reforma ou uma ampliação. O que dá para fazer desde esse início para a gente conseguir, pelo menos, minimizar esse problema no futuro? Hoje... principalmente o pessoal que está começando uma obra nova, um projeto novo para dar continuidade no que já tem. Né? Vou mudar porque não está dando mais. Tá? Aí ele já começa a pensar um pouco diferente. Eu preciso de uma área de 1.000 metros, eu vou procurar um terreno que me dê área de 2.000, porque eu já me garanto numa futura expansão, que é fatal. Sim. Né? Hoje, você é do ramo, a gente é do ramo, a gente sabe que mercado de alimentação que mais cresce no mundo, e aqui não vai ser diferente, e cada dia mais. Então, o cara está prevendo que vai ter que expandir, e aí a gente, quando faz o projeto, faz o estudo, a gente já estuda com a perspectiva da futura ampliação, dando espaços que pode crescer para cá, que pode crescer para lá. E a gente já pensa dessa forma. Sim, perfeito. Porque eu lembro que, recentemente, eu acompanhei um cliente que eu estava conversando, e aí ele me mostrou uma planta, ele disse, hoje eu tenho essa operação aqui, num lugar que está alugado, e aí eu vou fazer um CD, e lá eu acho que era 700 metros, e aqui eu vou deixar 700 metros, e no outro lugar eu tenho outra operação, e eu vou centralizando, e ele fez exatamente essa conta. Eu tenho 700 aqui, eu tenho 300 aqui, e aí eu vou juntar tudo isso. Aí eu, sim, não vai mais crescer? Assim, como assim, né? Exato. E eu acho que falta um pouco disso, assim, desse acreditar no próprio negócio para pensar um pouco mais a longo prazo e não ficar assim tão apertadinho, porque tudo bem que hoje em dia os equipamentos também estão ajudando muito, né? De tornar tudo mais produtivo e ser mais enxuto e tal, mas existe até o espaço assim do próprio produto. E quando você começa a falar em volume, não adianta você ter um equipamento de alta produção, você tem que ter espaço para ele poder operar. Sim. A quantidade de gêneros e tal, tem coisas que não tem como. Então, os espaços você tem que deixar otimizado. Sim. E aí, falando desse espaço, a gente sabe que o fluxo é um grande gargalo, né? Mas o que você mais vê assim, de erro recorrente quando a gente fala de fluxo? Principalmente cruzamento de fluxo. Esse é um grande problema, risco de contaminação seríssimo. Né? O sujeito está saindo da área de estoque para passar para o processo, aí vai para a cocção, depois ele volta para cá, tudo para trás para poder embalar ou distribuir. Sabe uma coisa que não faz sentido? Lixo. Lixo é uma coisa que ninguém pensa. Não.
Eu fico assim, sempre impressionada. Eu falo muito, eu brinco muito assim, que quando eu chego, eu falo, eu não vim explicar nada. Eu só vim fazer confusão. Porque eu deixo todo mundo um cara assim de ponto de interrogação. O que você está falando? Que esse é o foco nosso, né? Sim. Provocar, né? É. Olha, tá tudo bem, está ótimo, tá, você vai sair com lixo por onde? Ah, não, por aqui que é mais ou menos. Não existe mais ou menos. Sim. Né? Aí o lixo orgânico, o lixo inorgânico, que é reciclável, que não é. Por exemplo, a gente tem que pensar nisso tudo, né? A economia inversa e tal. Então, tem que se pensar. Mas ninguém pensa. Principalmente em escala menor, de restaurantes menores e tal. Não é esse foco. Eu lembro também que eu fui em um outro lugar que tem uma central de produção para vários restaurantes. E aí, quando eu cheguei lá, foi bem isso, né? Tinha salinha que aí processa ortia, a outra salinha que processa carne, que aí foi ampliando. E aí ele tinha, assim, aqui era a chapa, aí em outro lugar, lá na ponta, era onde fazia os recheios. Aí eu olhei assim, eu disse, não estou entendendo, assim, porque tudo bem que não tem muito como fazer fluxo, porque já foram várias salinhas construídas. Isso é normal, né? Mas o mundo ideal, né, a gente conseguir pelo menos concentrar aqui essa área quente. É o mundo ideal. Não Até é porque assim? Te dá muita economia, tanto na instalação como na operação. Falar de instalações. Quando você centraliza toda a produção quente, você centraliza toda a área de produção de calor. Sim. Ou seja, você centraliza toda a parte de exaustão, de exauriço, de ar quente, insuflamento de ar para você deixar uma temperatura confortável, tudo num local só. Fica muito mais prático e econômico. Porque você tem, não, tenho uma cocção lá, tem outra na outra ponta, aí vou ter que ter um sistema de exaustão enorme, com dutos enormes. Não faz sentido. Então a gente pensa central, mas nem sempre é possível. A gente até conseguiu nesse caso aí, viu? Às vezes é só porque está todo mundo tão habituado com aquilo, né, que precisa desse olhar assim de fora para... Sim, por que não fazer assim? Por isso que a gente é consultor, né? Porque a gente olha de fora e fala, e o cara está ali no dia a dia, ele não percebe. É verdade. Na tribulado e tal, ele não percebe nem... Nossa, eu nunca pensei nisso, mas está aqui. Em homenagem ao nosso amigo Fred, eu estou abolindo a palavra consultor. E agora eu sou um educador empresarial. Tá bom, Fred? Esse aqui é em homenagem a você. Muito bom, muito bom, muito bom. Muito nessa ideia, assim. E é legal porque... assim, né? A gente estava falando do tempo que você tem de experiência, que é muito, muito mais tempo do que eu estou no mercado. Mas como a gente vai circulando em vários ambientes, aí vai trazendo esse olhar não viciado, porque você vai vendo práticas que foram aplicadas ali e que deram um bom resultado, né? Então, a gente conseguiu, nesse caso aí, centralizar tudo que era quente, e aí eu otimizei ali aquele espaço que estava sendo usado, porque a gente já fez um outro pré-processamento que não era feito, né? E refrigerou e tudo mais. Então, acaba que... Otimizando muito espaço. Isso. E aí a gente sabe que isso também influencia no tempo de preparo dos produtos, né? Quando a gente está falando aqui em fluxo, porque todo mundo pensa assim, eu só preciso produzir, certo? Sim. Mas a gente sabe que os negócios precisam dar resultado. Com certeza. Como é que eu acho que a gente pode deixar claro que ter esse olhar atento, né, para a minha estrutura vai ter esse impacto aí no meu resultado? Sim, otimizando processos. Tá? Isso como é que é isso, otimizar processos? Você pega a tua ficha técnica e como é que é feito esse produto final? Tem etapa de processamento. Como é que é esse processamento? Fazer uma análise a fundo de maneira que você consiga otimizar isso. Sim. Então, você, por exemplo, falar de FLV, vai processar legumes. Como é que esse cara vai processar legumes na faquinha? Hoje tem equipamento para fazer isso, muito mais rápido, muito mais uniforme, com muito mais qualidade. Não desmerecendo a mão de obra, não é isso. A mão de obra é fundamental, porque senão a máquina não opera. Não tem mão de obra, né? Então, se você não tiver esse tipo de olhar, de comprar, adquirir equipamentos bons, mas é caro. Não é caro. Ele tem um custo alto inicial, mas ele se paga muito rápido. Não é questão, não é caro. Nada é caro.
desde que você possa pagar e você tenha resultado que você está pagando. Sim. É uma coisa inerente. Mas você tem que ir atrás de buscar processos e otimizar os seus processos. Para preparo, como produção também, tem equipamentos de alto rendimento, enfim. E você consegue tirar um excelente produto com menor tempo de preparo e com uma qualidade muito melhor e sem risco de contaminação, essas coisas, e sem perda. Sim. Eu vou usar até o exemplo que você falou aqui, né, do hortifruti. Eu vou ali fazer aquele porcionamento, né, eu vou fazer os legumes e botar em cubo, no corte que seja. E tem equipamento hoje que pode fazer isso de uma forma até bem padronizada. E antes disso, eu vejo também muita gente esquecendo desse ambiente. Eu vou fazer isso aí numa sala fechada, sem nenhuma refrigeração. Ok, mas aquilo ali é um produto vivo, né? Ele vai sofrer nessa temperatura alta. Isso. Então, a gente vai vendo essas coisas acontecendo assim, a mesma coisa com a carne, né? Eu vou pegar aqui, vou manipular e eu vou fazer isso num ambiente sem controle nenhum de temperatura, só que você pagou aquilo ali no quilo na hora que ele entrou. Exatamente, né? Exatamente. Principalmente para quem comercializa aquilo também, aí é triste a conta, né? Sim. Porque você tem o fator de perda, né? Que o manual é muito grande, né? E você também tem, se você não tem um clima apropriado, por exemplo, eu vejo muito a minha sala de proteínas é climatizada, tá? Eu chego lá a ter um ar-condicionado. Um split. Para mim você não está me dizendo nada. Não é essa temperatura adequada. Mas atende, não atende. Se a vigilância vier aqui, não, você não está atendendo a 16 graus, não pode. Mas vai ter que ver uma máquina muito baixa. Mas tem que ser. O Brasil, a gente aqui no Brasil ainda é muito passinho pequeno, né? Sim. A gente está começando agora a vislumbrar. A se profissionalizar mais, eu acredito. Exatamente. O advento da tecnologia de cocção combinada, né? Ela tem 40 anos no Brasil. Na Europa tem quase 70. Como é que vai? E quando a gente fala de fato, dentro das cozinhas, a gente ainda vê muita cozinha sem essa tecnologia, né? Demais. Não, 99%. Sim. 99%. E às vezes não é nem que ele não sabe. Não sabe, não tem esse conhecimento, tem que pegar, tem que ensinar, Eu acho que esse caso do seu podcast é excelente, porque você está dando subsídio para esse pessoal que não conhece. Não é que não tem conhecimento. A coisa funcionou sempre desse jeito, não... Mas eu acho que é também aquela coisa de eu nunca pensei a respeito daquilo porque não foi tocado no assunto, né? E uma coisa que voltando até nesse exemplo aí da carne, que é uma coisa que pesa, às vezes eu tenho um pedido que é ali, dependendo do restaurante, é 6 mil, tem outro que é 25 mil, um pedidozinho para uma unidade. E aí você vai somando, a gente está falando de volumes altos, né? E a pessoa pensa assim, não, mas eu vou manipular essa carne no split, no ar-condicionado, a temperatura de 25 graus. A carne é para estar 4. Exato. Não vai sofrer tanto? Vai, porque quando a gente põe isso na ponta do lápis, que eu vou descongelando esse produto, ele vai perder mais líquido. Então, se eu paguei aqueles 20 pesa mil... antes e pesa depois, né? Exatamente. Simples assim, pesa antes e pesa depois. Simples assim. Então, são contas que às vezes não estão sendo feitas, né? Eu vou descongelar a temperatura ambiente porque é mais rápido, ao invés de descongelar numa câmara. Eu vou fazer esse processo todo aqui. Você vai perder mais líquido, portanto, no final das contas, você está perdendo dinheiro. Com certeza. Então, eu acho que é muito isso aí que o empresário está sendo forçado a buscar essa educação, né? Por conta de custos. Isso, por conta de custos. Hoje o mercado está muito agressivo, né? E muito apertado, a concorrência é muito grande. Então, o meu vizinho consegue fazer o peso do quilo dele mais baixo. Por quê? Como é que ele faz? Aí eu vou ter que baixar o... Como é que eu abaixo o meu? Né? Aí ele tem que buscar essas condições de ele conseguir reduzir custos. Exatamente. É por isso que a coisa começa a melhorar por esse aspecto. E aí, Luiz Fernando, voltando um pouquinho aqui na questão do projeto em si, né?
O que é que o empresário precisa observar? Digamos que ele vai contratar um profissional. Como é que ele sabe que ele está no caminho certo, né? Assim, que é uma pessoa que tem essa competência para fazer isso, para ter esse pensamento, essa expertise também de fluxo e de pensar a longo prazo. Olha, quando eu comecei nessa área de consultoria de projetos e tal, quando eu cheguei aqui em Fortaleza, eu não sou daqui, eu sou de São Paulo, e estou aqui há 22 anos. Eu cheguei aqui que eu faço projeto de cozinha industrial. O pessoal me olhava assim, o que é isso? Fora, assim, alguns cisalhamentos teve em termos de arquitetura, que o arquiteto, esse cara não é arquiteto, o que ele vem interferir na minha área? Até você conseguir mostrar que eu preciso trabalhar com uma equipe, eu chamo isso de 4 mãos. Quais são as 4 pares de mão, né? Sim. O proprietário, no caso a gente, o consultor, né? Educador empresarial. O educador, o operador, porque normalmente a maioria dos casos que a gente atua não é o proprietário é investidor, e o arquiteto. Essa quadra, para mim, é mais do que perfeita. No início, desde a base. Tem casos até que eu me arvoro até... vamos buscar uma área. Vamos, mas eu quero saber do arquiteto para estar junto. Sim. Que é fundamental. Eu tenho casos que a gente foi procurar lugar... Um não tinha infraestrutura de saneamento, outro não tinha gás, outro... Sabe, uma série de problemas que vão aparecer lá na frente. Eu tenho um caso, agora recente, comprou um terreno maravilhoso, só que o terreno é tão ruim, que o lençol freático está 2 metros. Nossa. Isso vai demandar uma fundação imensa que vai custar 2 vezes o preço do prédio. E aí, nesse caso, vale a pena? Vai fazer o quê? Já comprou, já está lá, não tem muito jeito. Não tem muito jeito, não tem como fugir. E aí você diz, por quê? Pensei em fazer alguma coisa, chama a tua equipe, sabe? Faz uma equipe técnica, consultiva, não consultiva, que possa te dar suporte. Sim. Porque eu não posso... eu vou falar que eu vou querer fazer um investimento. Eu vou falar com quem? Com o mecânico? Não, eu vou lá no cara de investimento para me dar consultoria, porque eu não sei, não é meu ramo, não é minha praia. A mesma coisa o investidor na área de alimentação, que normalmente não é do ramo. É procurar profissionais que têm essa expertise já para estar ali com certeza. junto, né? E quando a gente fala assim de executar esses projetos, quais são os cuidados que ele precisa tomar para evitar problemas futuros? Assim, o que é que ele pode fazer para evitar que esse projeto realmente vá atender ali a demanda dele? Ele tem que ter um bom planejamento. Então ele tem que, e aí é uma coisa que ele tem que passar, dizer, olha, a minha previsão de crescimento é essa, eu quero expandir para esse setor, eu quero fazer mais para essa área, e aí dentro do que ele coloca, a gente vai estudar e ver a melhor solução. Mas ele tem que saber, a gente pode até, olha, o mercado hoje está pedindo isso aqui e tal, dar um pitaco, como dizem, né? Mas ele é que tem que definir, não, eu não quero. Então, você quer? Então os custos vão ser esses, vai demandar isso, vai demandar aquilo outro, e você está sabendo. Mas ele é que tem que estar bem orientado para orientar a gente. Sim, tem que ter clareza do escopo do negócio. Porque às vezes eles querem, eu preciso aumentar a minha produção. Tá, eu vou botar mais um fogão. É isso? Ele não sabe, ele acha que ele botar mais um fogão, ou vou processar mais FLV, eu boto mais 3 pessoas para fazer. É isso? Então, se ele não tem, é a gente que tem que orientar e dar essa dimensão para ele. Sim. É onde eu falo, que o pessoal fica todo com ponto de interrogação, né? Ele fica perguntando como é que é essa história, que não tem. E eu acho que não tem que ter mesmo, tem as pessoas que vão dar esse norte. Né? Sim, esse suporte, né? Se a gente for falar aqui de gargalo, né, que é uma coisa que acontece com frequência, o que é que precisa ser visto, principalmente nas indústrias, né, de o que é que dá para fazer para eu evitar gargalos aí no meu processo? Mensurar o volume de produção. Tanto no recebimento, quando você recebe, você tem que ter um local para você poder receber essa mercadoria adequadamente.
né? Poder colocar em algum local, estocar, tal, pré-processar. Tudo tem que estar com área suficiente para a tua demanda final. Na demanda final, depois que você faz todos os processos, se você não tiver uma boa área de cocção, você vai estrangular ali. Se você não tiver uma boa área de estocagem final com o produto pronto, você vai estrangular ali. Você tem que planejar tudo como um todo. E pensar, eu entrei com 100 e eu vou ter que sair com 120. Como é que é essa mágica? Né? Você agregou aqui no meio do caminho um monte de processo que eventualmente vai te crescer a tua produção. Sim. Apesar da coisa que você vai tirar, que é o refúgio. Mas você vai ter um volume maior pronto do que você recebeu a granel. Sim, até porque dependendo do produto, ele recebe água, ele fermenta, né? Enfim, e ele vai ter embalagem. Embalagem, porque o água e fermentação são muito, né, não sensíveis. Né? A pessoa não vê, então não sabe o que acontece. Para a embalagem, vai lá. E se a gente for falar aqui de circulação de ar, né, que também é um gargalo muito grande, no sentido de que é um problema, né, não é que é um gargalo, é um problema, que a gente vê hoje muitas empresas com ambientes muito quentes mesmo, a gente vive também num estado quente, e que elas ficam ali sem saber o que fazer, né, que são áreas, às vezes, que não dá para refrigerar, mas que eu não sei que exaustão dá para colocar, o que daria para fazer de alternativa e o que tem que ser observado? Sempre tem alguma solução. Tá? Aí eu vou até mergulhar numa área que não é muito a minha, que é a parte da conforto ambiental, exaustão, ventilação e ar-condicionado. Tá? Tem que ter um projeto específico para isso. É só botar uma coifinha, não. O ar que você está tirando, você tem que repor. Porque senão você cria um clima ruim. Sim. Né? E quando você vai repor, esse ar tem que ser filtrado. Você não pode botar um ventilador para dentro da cozinha do ar de fora. Não é assim. Você tem que filtrar. E esse equilíbrio é que vai dar uma boa condição de clima dentro da área de produção. Tem que climatizar com ar-condicionado? Depende muito do prédio, depende muito da condição de sol, de insolação. Áreas específicas, sim, FLV, proteínas, não tem como, confeitaria, são áreas que você tem fermentação, são áreas que você tem que ter climatização. A área de forneamento, por exemplo, que é uma área muito quente. Você tem que ter uma exaustão de... Aí não é bem uma exaustão, é um duto de sucção, né, que ele retira o ar quente. E aí depende muito da qualidade do produto de forneamento, forno, né? Tem muita gente que eu chego e falo, meu forno é uma maravilha, olha aqui como ele é quente. É quente? Como assim? Se o forno tem que ser quente para dentro, para fora não interessa. Você está gastando dinheiro, jogando energia fora. Mas tem. E é outra mentalidade que vai mudando, né? Hoje a gente tem forno com tecnologia que você encosta ali sem parece que está desligado. Assim. E esse é o grande lance, porque tem que esquentar para dentro, não para fora. Por que a tendência é fogão sumir de cozinha? Porque muita energia gasta. Sim. Você pega uma panela de água, bota em cima do seu fogão, liga lá, 60% da energia de calor gerada vai para fora. Isso tudo é dinheiro que está indo. Sim. Então, hoje os equipamentos, as fornos e tal, têm alta qualidade, alta tecnologia, para você poder reter essa energia e não ter tanto desperdício. Que aí vai ter o desconforto do colaborador, né? Que a gente sabe que hoje já não está fácil a mão de obra, e aí você tem um ambiente ali que ele muitas vezes é insalubre, então você vai ter também uma outra dificuldade, né? Porque tem ali a pessoa que vai escolher onde ela vai trabalhar, ela não vai querer trabalhar naquele ambiente. E hoje, até que a legislação do trabalho está bem vendo esse tipo de coisa, porque cria muito problema para o operário, para o funcionário. Se você trabalha com uma temperatura que fica insalubre e tal, você vai ter problema de saúde, não adianta. Então tem muito cara. Poxa, a vigilância esteve aqui e quis me multar porque a minha temperatura da minha área de produção está 28 graus. Tá certo, vai mudar. Vai fazer o quê? 28 graus está muito bem nessa sua produção aí, viu? Tem muito mais, eu falei baixinho. Você está sendo muito bonzinho. Muito bonzinho.
O que a gente pode também identificar que a pessoa tem ali um problema de circulação de ar, né? Que vai interferindo no produto. O que dá para ela ver que tem alguma coisa ali que pode startar para ela que precisa ser visto aí essa circulação de ar? Principalmente na área de panificação, umas áreas mais sensíveis. Tem dois parâmetros que são fundamentais: a temperatura e umidade. Tá? Temperatura você tem que estar variando entre 25 a 28 graus e a temperatura de 75%, a umidade de 75%. Aí você cria um bom... E aí, lógico, que entra também a parte mecânica desse escoamento de ar para você ter uma linha constante de manter, assim, não é num ponto só, no outro, não. Tem que estar em todo o ambiente. E aí que entra o tal do projeto de exaustão e ventilação. Sim, que aí tem que ser um especialista para ele conseguir fazer essa conta do projeto. Que aí normalmente é um engenheiro mecânico que tem a expertise na área de conforto ambiental. Perfeito. Se a gente falar aqui em acabamento, né? Também a gente falou aqui do projeto, das reformas e tudo, mas acabamento é uma coisa que também acaba sendo feito assim, do jeito que vai dando. O que pode ser melhor, assim, na tua percepção? Bom, quando a gente fala em acabamento, tem piso e parede. Né? Vamos dividindo. Vamos esquartejar. Piso, parede. Vou falar parede que é mais simples. Né? Sim. Parede. Quanto mais claro, melhor. E quanto mais liso, melhor. E quanto menos junta tiver, melhor ainda. Sim, perfeito. É quase que fosse um espelho. Tá? Porque tudo você vai ver. Ah, tá sujo. Não, mas eu quero mais ou menos bege, porque tem que estar limpando sempre. Exatamente. A área de produção de alimento é quase um centro cirúrgico. Você tem que trabalhar com excelência na higienização. A gente sabe disso. Mas o pessoal é um pouco difícil, né? Mas... Eu posso jogar um cinza aqui, né? Não, aqui... Aí, outra coisa. Ainda hoje eu estava conversando com um cliente que ele me perguntou: Luiz, eu vou colocar as cantoneiras na cerâmica. Qual que eu boto? Aquela de alumínio? Eu falei, não, cara. Minha área de cozinha, você não vai colocar. Você tem que colocar uma cantoneira de inox, tá? Com pelo menos 2 metros de altura e com abas de 2,5 a 3 centímetros. Mas inox. Por que isso aí? Porque a cozinha é uma área de tráfego pesado. Bate carrinho, bate panela, bate tudo, aquilo quebra. E vai trincando, vai ficando fungo. Antigamente se usava muito as bancadas fixas, né? Fixas, sobre mureta de alvenar. Aquilo era um inferno, pelo amor de Deus. E quebrava. E normalmente se dá manutenção, vai ficando, daqui a pouco começa a juntar bicho, é um inferno. Então tem que tomar esses cuidados, principalmente nos cantos vivos, né? Então, de parede, basicamente isso, tá? Liso, quase porcelanato. Eu acho que é uma dica bacana essa que você trouxe, assim, das cantoneiras, e eu vejo também muito nas áreas de circulação, né? Que o pessoal sabe que vai ter carrinho, sabe que vai ter carregamento ali, e daqui a pouco está tudo quebrado, né? Tudo. Mas que também poderia ter alguns, como é que chama isso? Batedor? Batente. Sim. Tem, se usa muito em supermercados. Né? No supermercado você vai nas ilhas frias, ali você vê uma tubulação normalmente de inox, tal, que ela evita que o carrinho bata no equipamento. Isso funciona muito bem, muito bom. Agora, dentro da cozinha, eu acho que é mais uma coisa para se higienizar. Então, ele não vai bater o carrinho no equipamento, ele vai bater o carrinho na quina. Muito mais ali na área da expedição, né? Que aí ele precisa ir do carro ali, tá encostando, então... Mas é um sistema de proteção também, mas eu não sei se é tão necessário assim, principalmente dentro da área da cozinha. Porque o movimento é mais a quina mesmo. A quina e o piso, agora falando de piso, é outra história. Sim. A gente tem aqui no Brasil um fabricante que dominou o mercado de revestimento de pisos de áreas de cozinhas industriais e tal, até foi porque ele foi avalizado pelo McDonald's. Então, todas as lojas do McDonald's eram com o piso dessa empresa e ela só fornecia, e era uma maravilha, então, não sei o quê. Com o desenvolvimento dos produtos e tal, melhores tecnologias,
Esse piso tinha um problema que ele tinha uma junta muito larga. Uhum. Né? Que ele era, como ele era E ele é pequeno, eu sei o que você ele é está falando. extrudado, né? Então, às vezes não tinha retilíneo e tal, tinha que alinhar no rejunte. E criava muita sujeira, muita sujidade. Bom, enfim. Aí lançou um outro tipo de piso, mas essa empresa, não sei porquê, não está muito bem das pernas, está meio sumida, surgiram novas tecnologias. E hoje, basicamente, tem alguns pisos que são bons, que são lajotas, etc. E tem o piso monolítico. Tá? Eu, há muitos anos atrás, morava em São Paulo, fui fazer o projeto na Johnson & Johnson, em São José dos Campos, e eles trouxeram da Alemanha um piso monolítico. Não, que maravilha, tal, sei lá. Né? Fomos na obra, durante a obra, porque uma parte do piso pronto, eu não sei o que aconteceu, não sei se alguém deixou cair uma coisa de ponta. Não acredito. E pô, furou. E aquilo ficou ali. Aí a cozinha começou a funcionar, tal, aí pronto. Aí começou, caiu uma panela aqui, caiu uma escumadeira aqui, caiu Pronto. Não deu certo. Isso eu estou falando há muitos anos atrás. Hoje, os pisos monolíticos mudaram tudo. Mudaram todos. Eu, há pouco tempo fiz um projeto e me colocaram o piso monolítico como opção. E eu fiquei bem cético. Receoso, assim, né? Aí falou, não, eu faço questão de lhe apresentar o piso. Aí me chamaram, me levaram para ver e me mostraram uns vídeos feitos na própria indústria e coisas fantásticas que eu vi. Sabe? O cara pega um maçarico e faz no piso assim, e vê se acontece no piso. Não tem problema nenhum. Sim. Então, hoje já tem esses pisos monolíticos que são bons. O único problema do piso é que ele não aceita remendo. Então, deu um problema eu quero que o outro equipamento, quero colocar um outro esgoto, um outro dreno, alguma coisa, você vai ter problema. Sim, eu quero... E ele é dimensionado de acordo com a estrutura, né? Então, tem um peso de um equipamento, tem aquela área ali que é quente, então vai ser dimensionado para aquela área. Agora eu vou fazer essa área uma fria. Fica difícil. Fica difícil. Mas eu hoje não descarto o monolítico, desde que você tenha um bom projeto, que já tenha previsão, tá? Não tem problema. Sim. O hospital hoje usa muito. Mas eu ainda vejo muito isso também, de que você está falando aí, de essa crença, né, de que aquele piso é o melhor, e aí fica todo mundo assim suspeitando, será que dá certo, né? E hoje eu tenho alguns clientes que já usam e estão muito satisfeitos de estar indo muito bem, e a gente não precisa ficar fazendo reparo, porque realmente sustenta muito bem, mesmo com muita carga, né, passando ali com fluxo e tudo. Então, é uma coisa que, aos pouquinhos, também o pessoal está começando a entender que é um investimento que vale a pena. Não é uma coisa barata, Não. mas é uma coisa que você fez uma vez e você esquece. Nunca mais você mexe. Sim. Pronto. E aí, a gente não falou do teto, a gente tem que falar do teto. Teto é um problema sério, né? Teto é um problema... Fala, não, vou colocar forro de PVC. Ótimo. Não pode. PVC não pode de cozinha. Uma labareda pega esse forro, acaba com tudo. Ninguém pensa nisso. Hoje o bombeiro está até bem renitente, ele só está permitindo forro. Se ele for acima de 5 metros, 4 metros e meio, uma coisa assim. Mas eu não gosto do forro de PVC dentro de cozinha. Eu acho que cozinhas que tem que ter forro, forro tipo forro pacote, aquelas placas que você molda, que você pode tirar para fazer uma manutenção, né, também. Tal. O problema do forro maior é se você não tem uma boa exaustão. Porque aí a gordura vai, aí fica um inferno. Mas você tem uma boa exaustão, você consegue trabalhar bem. Porque ter o lavável hoje é mais tranquilo. E se a gente for falar assim de indústria, né, de alto desempenho, eu acho que a gente poderia até separar aqui das cozinhas mesmo, as cozinhas industriais, né, os restaurantes e as indústrias. Falando das indústrias de alto rendimento, né, a gente falou aqui do fluxo, que ele tem que ser linear, que é uma coisa que, né, não dá, é inconcebível uma indústria sem pensar em fluxo.
Mas o que mais precisa ser visto para ela ter realmente um bom desempenho, essa segurança ali de que aquele lugar realmente ele está bem estruturado? Tem que dar condição de todas as operações serem feitas dentro de todas as normas, com todo melhor procedimento ergonométrico de funcionário, ou seja, tem que estar tudo à mão, tá? E tudo próximo, tudo prático. Sim. Tá? De maneira que eu estou num ambiente que eu vou fazer processamento de legumes. O que eu tenho que ter nesse ambiente? O que eu preciso para fazer minha operação? Aí tem que estar tudo ali, tudo no ambiente propício para isso. Né? Tudo disposto de uma forma lógica. Eu vou fazer uma área de processamento de legumes, eu vou botar aqui um processador de tubérculo, descascador de tubérculo, aí do lado eu vou colocar um processador de verdura, que eu vou lavar a verdura, junto, sabe, você tem que ter uma lógica nesse processo como um todo. Aí vamos pensar nas áreas de distribuição do produto pronto. Conforme você vai distribuir da forma, mas se você for distribuir a granel, por exemplo, nos recipientes, nas cubas, aqui é um volume imenso. Sim. Além da cuba, você tem a caixa que leva a cuba, que ela é isotérmica. Você tem que higienizar tudo isso, você tem que armazenar tudo isso. E onde você faz isso? Agora estou com caso de uma cozinha que está fazendo 1.800 refeições dia, tudo transportado. Qual o volume disso? Ela não pensa, eu só tenho um carrinho, vou colocando e pronto. Então, sempre o planejamento, sempre. É fundamental. E você está sempre prevendo o que pode dar errado. Sim. Talvez, eu acho que ficaria até mais fácil de o pessoal conseguir entender, é que eu preciso fazer essa conta em cima dos horários de pico, né? Porque, eu vejo também isso acontecer. Vou fazer aqui meu fluxo de produção, eu sei que eu vou produzir tal volume por dia e eu distribuo isso como se ele fosse sair aos pedaços. Mas não é assim que a coisa acontece, né? Curva de Gauss quase, né? Isso. E aí, quando chega nesse momento que eu tenho ali aquela produção que está toda saindo, certo? E agora? Você tem que estar preparado exatamente para o pico. Isso. O pico da demanda é que determina o teu espaço. Perfeito. É aí que... Quando você atende o pico, você atende tranquilo. Mas se você só pensar eu vou pegar 1 tonelada por 8 horas, vai estar tantas toneladas por hora. Não é assim que funciona, não. Você vai ter uma hora que você vai ter 6 toneladas para mandar. Como é que faz? Sim. O teu ambiente está preparado para conseguir demandar essas 6 toneladas. Sempre o pico. E se a gente agora for pensar na cozinha, né? Eu acho que é bacana a gente trazer esses exemplos, né, de coisas que você foi vivenciando, foi vendo acontecer, porque às vezes é a situação que alguém aí também está. O que tem aí dentro desse processo que pode ser mais profissional? Olha... Não estou falando de gestão, né? Eu estou falando de espaço mesmo. Olha, tem muita coisa. Muito equipamento bom, tem muita processo bom. Hoje tem grandes cases de treinamento, de mão de obra, e você tem um bom equipamento. É o que vai resolver a sua situação. Tá? E hoje não é tão difícil isso. É questão de querer fazer. Sabe? Se você pensar no retorno que você vai ter, justifica. Sabe? É questão de somar. Continha do zero padaria. 1 mais 1 igual a 2, mas se eu gastar mais aqui, eu vou ganhar mais quanto? Pronto. Mas não para pensar nisso. E aí fica difícil. E uma coisa que eu também vejo acontecer muito é não pensar nessa conexão, né? Entre, você falou aí de estar acessível, estar à mão ali dentro do setor, mas às vezes a gente vê que tem setor que isso funciona, mas não existe o pensar na comunicação entre os setores. Então, eu faço um setor que é de salgado, por exemplo, mas que ele vai receber um recheio, que é outro setor. Eles não se conversam. Né? E aí eles não se conversam. No meio disso tem aqui o processamento de vegetal. Assim, exato. Oi, e aí...
Mas é o que eu falo para você, é o fluxo. Do fluxo. É o tal do fluxo, planejamento de fluxo. Sim. A ordem normal das coisas. Né? Acorde mais, você toma café, depois você almoça, depois janta. É assim, você vai, tudo tem que ter essa lógica. E é uma linha só. Difere, cada caso é um caso específico, mas a linha é uma só. Recebeu, pré-processou, processou, embalou e expediu. Pronto, é isso aí. Agora tem todas as expertises de cada tipo de serviço. Sim. Né? A gente está chegando aqui no final da nossa conversa, né? Mas antes de encerrar, eu queria até aproveitar assim, a sua expertise, né? Que já são alguns anos no mercado, vivendo aí dentro desse mundo, e eu tenho certeza que você já passou por várias situações. O que você diria para esse empresário que ele pensa em estruturar um negócio? Que não, como você bem falou, né? Muitas vezes ele não é do setor e aí ele quer investir e está nesse início. O que essa pessoa precisa pensar bem para ela realmente iniciar? Primeiro, ele precisa saber que não é uma bola de cristal que vai, vou ganhar Não, é muito trabalho, é desgastante, mas é muito enriquecedor. Quer começar? Se cerque de profissionais que te deem apoio. Sim. Mas isso é em qualquer atividade. Né? Eu não sei, alguém tem que me ajudar nisso. Sim. E isso não é demérito para ninguém, é muito bom a gente querer aprender e querer saber. Tem tanta coisa que eu não sei, que eu vou perguntar, porque se eu for fazer sozinho, eu vou quebrar a cara. É fato. E assim, é uma atividade que não aceita achismo. É verdade. Eu acho isso, eu acho aquilo. Quando você achou, você já perdeu um monte de dinheiro, um monte de pessoas e um monte de clientes. Ponto. Porque eu achei que ia dar certo. Mas não verdade. Dá. Até porque a gente está lidando ali com um alimento que tem prazo de validade, né? Tem prazo de validade. Você está trabalhando em alimentar ser humano. Sim. Né? É uma coisa muito séria. É verdade. Tem gente que não se preocupa, mas é sério. Nossa, um dia eu tenho que fazer um episódio só sobre essas coisas de o que não se preocupa, né? Que não se preocupa. É muita história, sabe? Se eu começar a falar aqui, eu vou ficar até amanhã conversando. Sim. Porque tem coisas assim que são absurdas. São absurdas. Mas eu vejo que, felizmente, são coisas que estão mudando, né? Então. Assim, eu já estou também aí no mercado há um tempinho e a postura que eu vejo hoje, ela é bem diferente do início da minha carreira, por exemplo, porque eu ouvi muita coisa assim do tipo, minha filha, você está no Brasil. É bem isso. Só para te situar. E agora a gente fala assim, estou no Brasil. É, e agora não, esse discurso ele tem sido cada vez menor, né? Então a gente fica feliz, assim. Sim, não, eu percebo isso até curto tempo, sabe? Questão de 8 anos para cá, a coisa deu uma levantada assim, porque começaram a vir as exigências com o advento de internet. Hoje a gente sabe tudo do mundo inteiro na hora. Qualquer coisa, se você consulta que você fica sabendo, isso é para todo lado. Então, todo mundo, na hora que vai chegar num estabelecimento para se alimentar, ele vai querer saber que estabelecimento é esse, como é que ele está fazendo, quais são as notas, né? O que estão comentando desse estabelecimento. Sim. Então, você tem que estar preparado para isso. E com o advento também, hoje, o pessoal está com alimentação muito fora de casa, né? Porque está difícil, né? O tempo não dá para você estar fazendo alimentação em casa. Você não tem mais a pessoa que fazia o almoço e tal. Então, você começa a comer muito fora. E teve uma época que você comia muita porcaria. Sim. Tudo fast food, essas coisas. Não tô dizendo que não presta, mas não para você comer todo dia com uma alimentação normal. Sim. Né? Então, quem está estabelecido no mercado como um oferecedor de alimentação fora do lar diariamente, ele tem que se buscar melhorar, né, para que ele forneça uma coisa mais saudável. Sim, e para ele também conseguir se estabelecer como negócio, né, a longo prazo. É porque antigamente não fazia essa conta, né? Eu tenho o meu restaurantezinho lá, ganho, porque ele cobrava quanto ele queria. Não tinha muita concorrência. Não, hoje está tudo diferente. Hoje tem que ser tudo. Há quantos anos começaram a fazer a tal das fichas técnicas?
Né? Ah, isso é bobagem, não, mas tem que ter, você tem que pesar lá quando você vai colocar nisso. Vai ter um custo. Sim. Você não faz isso. Hoje, infelizmente, a gente ainda vê É. lugar que não faz isso. Mas está mudando. Então é isso. Muito obrigada. Eu que agradeço, fiquei feliz pelo convite. Espero ter conseguido esclarecer algumas coisas aí. Sim. E estamos aí, estou à disposição aí para que vocês precisarem. Perfeito. Então, se alguém quiser saber mais, pode falar com o Luiz Fernando no número 85999550158. Não é isso? Perfeito. Se você gostou do que ouviu hoje, curte, comenta, compartilha. A nossa ideia é trazer informação relevante para o setor de alimentos. Lembrando que o Antes do Prato é uma produção da Conduzir Consultoria, uma empresa de consultoria sanitária que presta serviço para supermercados, indústrias e restaurantes. A gente encerra por aqui. Até o próximo episódio.